Muito bem, sejam todos muito bem-vindos a esta quinta-feira e agora nós vamos ao assunto que todo mundo já está falando desde ontem à tarde. Tivemos uma reunião do Copom com muitas informações, o mercado esperava uma alta de 0,75%, mas foi maior do que isso. O Comitê de Política Monetária decidiu elevar a taxa de juros em 1 ponto percentual, de 11,25% para 12,25% ao ano. A alta da taxa Selic é superior às previsões das instituições financeiras que projetavam um aumento, como eu disse, de 0,75 ponto percentual. Essa foi a última reunião sob o comando de Roberto Campos Neto. A decisão dessa quarta representa uma alta maior na taxa de juros, a maior desde que o governo Lula se iniciou, e a maior escalada desde fevereiro de 2022, quando foi de 1,5 ponto percentual. Um detalhe importante, a decisão foi tomada de forma unânime. Vamos ver dois pontos importantes no comunicado de ontem do Banco Central. Em relação ao cenário doméstico, o conjunto dos indicadores de atividade econômica e do mercado de trabalho segue apresentando dinamismo, com destaque para a divulgação do PIB do terceiro trimestre, que indicou abertura adicional de hiato. A inflação cheia e as medidas subjacentes têm se situado acima da meta da inflação e apresentam elevação nas divulgações mais recentes. E mais, as expectativas de inflação para 2024 e 2025 apuradas pela pesquisa Focus elevaram-se de forma relevante e encontram-se em torno de 4,8% e 4,6%, respectivamente. A projeção de inflação do Copom para o segundo trimestre de 2026, atual horizonte relevante de política monetária, situa-se em 4%. Continuando, vamos para a próxima arte. Muito bem, então as duas artes estão aí e, bom, vou chamar para comentar o assunto o nosso querido Wilson Lima, diretamente de Brasília, e também o Vandique Silveira, que está falando diretamente do nosso link no exterior. E eu já pergunto para o Vandique direto e reto, quais foram os recados do Banco Central nessa comunicação? Vandique, boa tarde. Bom, primeiramente um prazer estar aqui com vocês, semana bastante atribulada e ontem nós tivemos uma posição muito definitiva, taxativa do Banco Central. O primeiro ponto é o seguinte, o Banco Central descobriu que está lutando sozinho contra a inflação. É isso aí, não teve contrapartida de pacote fiscal que faça sentido, o governo largou toda e qualquer responsabilidade pelo combate da inflação na mão do Banco Central e como se o fiscal não tivesse nenhum impacto. Então isso criou um problema. Segundo ponto é esse aí, né? O fiscal não fez efeito e ainda piorou a situação, colocou água no chope por trazer a isenção de tributos para rendas até R$5 mil. Outro ponto importante, dólar disparado, né? O Banco Central falou, epa lá, né? Se a gente não vai ter nenhum problema, se a gente não vai ter controle de gasto, a gente vai ter que reancorar a moeda, né? O real, através da política de taxa de juro, e juro é uma âncora para a moeda, para o câmbio. Então isso é muito importante para evitar ainda mais disparada. Mas não resolveu totalmente o problema. O dólar vai continuar dentro de um sistema bem volátil até a gente ter alguma visibilidade de mais médio prazo. Outra coisa, inflação. A inflação bateu 4,87%, muito acima, muito mais próximo de 5 do que de 3. A gente está muito fora de qualquer nível de entender que a inflação é um problema, né? A gente está fora desse nível e principalmente pelas expectativas que estão totalmente desancoradas, não somente para o ano de 2024, que já acabou, mas para 2025, 26 e 27. E a perspectiva é de piora consecutiva desse cenário inflacionário. Economia superaquecida, a gente está queimando nos 8 cilindros e não tem jeito. O V8 do Camaro do governo está queimando em todos os cilindros. E isso cria problema pelo seguinte, o potencial do PIB brasileiro
é em torno de 2, 2,5%, a gente vai crescendo em 3%. O esforço fiscal, esse impulso fiscal que o governo tem feito, gastos além da medida, chega a 6% do PIB, e isso significa que dos 3,1% crescimento anualizado do PIB brasileiro, pelo menos 1,2%, 1,3% vem desse impulso fiscal, o que significa o seguinte, que a economia, se ela não tivesse esse anabolizante do governo, estaria crescendo dentro do hiato, dentro do seu potencial que está entre 2 e 2,5%. O governo vem forçando isso vem aumentando a pressão inflacionária, isso vem aumentando a demanda por mão de obra, isso vem colocando mais dinheiro na mão da população, que não é ruim, mas se a gente tivesse investimentos contínuos superiores à média, que é em torno de 16,5%, 17%, e a gente pudesse ter do lado da oferta, sem pressão inflacionária, o que não é a realidade. Os investimentos subiram de forma anualizada no terceiro tri, comparado com o terceiro tri do ano passado, 10%, só que nós voltamos à mediocridade dos 16,5%, 17%, que não é suficiente para fazer verão. Um país emergente, um país como o Brasil, precisa ter investimento de pelo menos 20%, 25% do PIB para começar. A gente teve investimento que voltou à mediocridade e, ao mesmo tempo, nós tivemos uma queda na taxa de poupança. Quer dizer, a turma está indo na rua comprando com o que tem. Esse é um problema importante. E o último ponto que eu devo colocar aqui é a questão da economia mundial e da geopolítica, que criam bastante pressão, principalmente sobre o dólar, a possibilidade de inflação nos Estados Unidos, que geraria uma redução ou uma paralisação na queda do juro americano, que leva dinheiro lá para fora. Então, isso também gera problemas, né? O Banco Central foi bastante altivo em dizer que não só aumentou agora, queimou um pouco dos seus cartuchos por uma taxa de elevação acima da expectativa do mercado, que era em torno de 0,5, 0,75, conseguiu ir para cima, mostrou, sinalizou que era sério no combate e que vai defender a meta de inflação de 3%, seja como for, e já contratou mais 2 elevações de 1%. Vale notar que cada 1% de aumento Selic em 12 meses significa 50 bi a mais em termos de endividamento. Então isso manda um recado para o governo de que o governo precisa fazer a sua parte ou vai ter que pagar muitos juros. Muito bem. E já para falar sobre a repercussão política desse caso, vamos falar com ele que já está aí ao seu lado, nosso Wilson Lima, com Bastidores de Brasília. Então, meu caro Zé Inácio, boa tarde para você, boa tarde para você que nos escuta, que nos acompanha, que nos assiste aqui em O Antagonista e também pela TV BMC. Olha, meu amigo, vou te contar uma coisa. O Van Dijk, ele levantou a bola, eu vou cortá-la aqui rapidamente nessa tarde de quinta-feira, dia 12 de dezembro de 2024. A questão é a seguinte, meu caro. Enquanto o mercado pede que o governo Lula faça um pouco de sacrifício, o governo Lula vive entrando na teoria da conspiração. Tudo isso é culpa do Roberto Campos Neto, é culpa do mercado, é culpa da Lua, é culpa de Marte, é culpa do astronauta, é culpa do Elon Musk. Mas não tem culpa do PT, coisa nenhuma. Vamos colocar na tela, por gentileza, o tweet da Gleisi Hoffmann repercutindo a decisão do Copom de ontem. E ela, olha, teceu duras críticas, né? Classificou a decisão de insana e desastrosa para o país. Também falou que não faz sentido para um país que precisa crescer, continuar gerando empregos, que o BC está ignorando o esforço e o sacrifício do governo em tomar medidas fiscais que já estão no Congresso para limitar o crescimento da despesa. Né? Esforço do governo que, inclusive, foi criticado por parlamentares. Eu trouxe esse bastidor ontem, vários parlamentares dizendo que se o governo tivesse cumprido o arcabouço fiscal, não estaria passando por esse aperto nesse momento. E aí ontem, Zé Inácio, outros integrantes do PT criticaram a decisão, como o Ricardo Capelli, classificando a decisão como crime, Rogério Correia também classificando o Roberto Campos Neto como um sabotador. Rogério Correia, que foi candidato ao governo de Belo Horizonte pelo PT. Lindbergh Farias
deputado federal que vai ser o futuro líder da bancada do PT, dizendo que é escandaloso, enfim, inclusive citando esse impacto fiscal de 50 bilhões nas contas públicas e por aí vai. E o atual líder do PT, o José Guimarães, também classificou, né, a decisão de desastrosa e disse que essa decisão sabota o crescimento econômico do país e inviabiliza o crédito e o financiamento. Meu caro Zé Inácio, eu queria colocar, se fosse possível, a tela dividida, porque eu queria fazer uma pergunta para o nosso grande Van Dijk, porque chega dezembro. Essa foi a última reunião do Roberto Campos Neto. Ao longo do ano, como você falou na escalada, meu caro Zé Inácio, a decisão foi unânime. Durante todo o ano, o PT bateu no Roberto Campos Neto, praticamente alçou ele a uma espécie de MGR, Malvadão Geral da República. A pergunta que eu te faço, meu caro Van Dijk, é a seguinte. Após esse período todo, chegamos em dezembro, qual é a sua avaliação sobre o trabalho do Roberto Campos Neto? Ele, de fato, é esse Malvadão Geral da República que o PT tentou pintar para todo mundo? Olha, Van Dijk, eu acho que o seu microfone está mutado. Se você puder desmutar, pronto, aí está. Voltamos. Pronto. Meu querido Wilson, muito obrigado pela pergunta. E essa é uma pergunta muito relevante, porque a gente precisa enaltecer o trabalho fenomenal que o Roberto Campos Neto fez. Ele foi praticamente o escudeiro da luta contra a inflação, quem conseguiu segurar isso praticamente sozinho, tá? Inclusive até ele convencer os outros membros, inclusive Galípolo, etc., que foram colocados no Banco Central pelo governo atual. A gente lembra que em julho a gente teve aquela rusga quando precisou aumentar e teve aquela confusão de quanto aumentaria a taxa de juro e não foi unânime. Pois é, e ele foi muito habilidoso, não só em não entrar em brigas, né, corporais com a Glaze e companhia, não responder, etc. Ele foi muito elegante, escutou as críticas e fez o que o banqueiro central tem que fazer, mas ele também fez uma espécie de estágio para o Galípolo aprender a conduzir política monetária entendendo de política econômica não heterodoxa. Então ele fez um curso rápido para o Galípolo compreender e deixar aquelas ideias mais heterodoxas, mais estranhas que ele tinha antes de assumir a posição de diretor de política monetária, de lado e entender um pouco mais de economia neoclássica, ortodoxia econômica e entender que existem problemas muito sérios e estruturais no Brasil que fazem com que a inflação ela sempre esteja olhando, espreitando e pode voltar a qualquer momento, uma vez que a economia é toda indexada. Então, Roberto Campos Neto tem um grande mérito, tá? E inclusive errou, a meu ver, em trazer a taxa de juro para 2%, mas depois ele entendeu que o problema era grande, subiu, acho que ele telegrafou demais, fez em doses homeopáticas, a conta-gota, a volta do juro até chegar nos 13%. Ele errou de novo em baixar, quando a gente sentiu que o IPCA, mas a beleza de lidar com uma pessoa tão inteligente e competente é que ninguém sabe o futuro. E ele, por ter tomado decisões que muitas vezes podiam ser equivocadas, ele aprendeu rapidamente do erro e começou a se movimentar. E ao se movimentar, ele trouxe o resto do Copom junto com ele. Ele teve a capacidade de argumentar, apresentar os pontos, contrapor as divergências que haviam contra os pontos dele, e ele conseguiu trazer o Copom na linha do que é a seriedade com a busca da meta fiscal. A meta fiscal não, a meta da inflação, desculpem. Agora, ô Van Dijk, eu queria pontuar outra questão contigo, porque, desculpa, Zé Inácio, ter te atropelado, querido, porque me parece que o ano de 2024, nós chegamos aqui a dezembro, e me parece que o ano de 2024 ele foi o grande teste para o projeto, para aquela lei que determinou a autonomia do Banco Central. Ao longo do ano, várias vezes o PT trabalhou para derrubar ou para mudar a atual regra que foi aprovada durante o governo Jair Bolsonaro. Senadores seguraram, né, principalmente o Vanderlan Cardoso, da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, e em várias conversas que eu tive com senadores, eles me falavam o seguinte: Wilson,
é justamente esse projeto que pode garantir ao país uma estabilidade econômica no futuro. Por quê? Porque o compromisso do integrante, do presidente do Banco Central, vai ser com a economia, não vai ser com o governo de plantão, não vai ser com A ou B. Você também chega a essa conclusão, Vandir, que de fato essa lei possibilitou, ela teve esse grande teste em 2024 e possibilitou que de fato o Banco Central tivesse uma função, tivesse autonomia de fato e de direito para conter esse tipo de abuso, por exemplo, do PT em 2024? Sem dúvida alguma, né? Se na ausência de uma independência total do Banco Central, nós teríamos um problema muito sério, não só de desancoragem da inflação, mas com a inflação realizada. E eu acho que hoje a gente deveria estar muito mais em linha com o projeto Dilma, que levou a inflação a 11%, do que o que a gente tem vivido, ainda que a gente vá chegar aos 5% esse ano, que é muito acima da meta. No entanto, na ausência dessa independência, a força política, a possibilidade de substituir o banqueiro central de turno, seria quase certo, e a gente teria um problema não só de desancoragem de expectativas, mas como a realização. E isso faria com que a desancoragem de expectativas estivessem ainda muito mais acirradas, e isso acaba criando uma profecia autorrealizável e a inflação crescendo de maneira inercial, que é o grande perigo da economia brasileira, uma vez que a nossa economia é toda indexada. Muito bem. Só uma última perguntinha rápida, porque a gente tem um minutinho para o intervalo. Você acha que o Galípolo, pelo que eu entendo, realmente aprendeu com esse cursinho rápido do Roberto Campos Neto, ou em abril ele começa, em janeiro ele começa a mudar de ideia? 30 segundinhos rapidamente, lembrando que você volta depois do intervalo. Ele ganhou um colete à prova de bala até março, que já estão contratadas dois aumentos de 1%. Até lá ainda é culpa do Campos Neto. Depois disso é culpa dele. Espero que ele tenha aprendido, tenha se mostrado bastante assíduo na economia que ele deveria conhecer e saber.